Idade contemporânea é o tema da nossa aula. Presta atenção, esse é o tema que mais cai na prova do Enem. Fica até o final dessa aula e eu te dou garantia de que você vai acertar inúmeras questões do Enem. Digo mais, viu? Sabendo as principais características da idade contemporânea, tal como eu sempre falo nos meus vídeos, sabendo as tais das informações gerais, você vai acertar cerca de 91% das questões sobre esse tema. Galera, presta atenção, eu estou falando no tema que mais cai no Enem. Então você precisa ficar até o final desta aula. Aqui não é para você aprender tópicozinhos. Se você veio para aprender tópicozinhos e decorar uns tópicozinhos achando que está aprendendo alguma coisa, vaza daqui porque você não está aprendendo nada. São professores que fazem de conta que dão aula e alunos que fazem de conta que estão aprendendo, porque tópicozinhos não é aula. Aprendam comigo. Não é aula. O Enem deixou de ser conteudista. Os alunos que ainda estão sob tópicozinhos para aprender tópico, achando que está aprendendo conteúdo porque decorou 4, 5 tópicos, vai se lascar. Não deixa de dar o like, comentar o que você quiser nessa aula, fazer perguntas, dizer que não gostou, dizer que gostou. Fica à vontade, compartilha nos teus grupos de WhatsApp e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque você vai estar sempre recebendo conteúdos novos. Por exemplo, toda semana eu estou fazendo resolução de questões, abordando diversos temas e mostrando para você como nós matamos as questões do Enem, como nós acertamos as questões do Enem. Nós temos um método, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do método de como acertar questões do Enem. Tem um vídeo para você. Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste esse vídeo. Também tem um vídeo sobre os conteúdos que mais caem no Enem. E lá você vai ver que idade contemporânea é o que mais cai, seguido de idade moderna. Tem um vídeo aqui só sobre as principais características da idade moderna. Não perca esses vídeos. Não perca essas aulas. Você que tem dificuldade em aprender história, em aprender ciências humanas como um todo, não deixa de assistir às nossas aulas. Eu estou fazendo uma seleção de aulas da Idade Média até a Idade Contemporânea, que são os 3 assuntos que mais caem em História Geral. Confere essas aulas e eu te dou garantia de que você vai aprender todos os conteúdos e as principais características de cada momento histórico desses. E se cair Idade Moderna, Idade Média ou Idade Contemporânea, por exclusão, você vai chegar na alternativa correta. Para isso você precisa conhecer o nosso método, como eu já falei aqui, assistir o vídeo do método de acertar questões e acompanhar as resoluções de questões que eu demonstro na prática como acertar questões do Enem, demonstro nas questões que o Enem deixou de ser conteudista, enfim, demonstro que para passar no Enem, basicamente você precisa das informações gerais de cada período histórico. Então vem comigo, vamos para a Idade Contemporânea agora e vamos ver as principais características da Idade Contemporânea. Bem como, no final desta aula, eu mostrarei para vocês os principais eventos históricos da Idade Contemporânea. São conteúdos que caem muito no Enem e vai ter vídeos específicos sobre cada um deles, por isso eu não vou falar tanto. Essa aula vai ser até um pouco mais rápida. No primeiro momento eu vou dar uma lida com vocês nas principais características e comentar deste período da Idade Contemporânea. Depois nós iremos para os principais eventos históricos da contemporaneidade. E é neles que o bicho pega e a gente vai fazer uma grande reflexão, vai viajar nas ideias da história e vai entender o que é o imperialismo, a consequência do imperialismo que foi a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial nós temos a ascensão dos regimes totalitários, que não é consequência da Primeira Guerra somente, mas não deixa de ser consequências da Primeira Guerra. Os regimes totalitários, por sua vez, vão gerar a Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial divide o mundo em 2 blocos econômicos, 2 blocos políticos, o bloco capitalista e o bloco socialista, chamado de Guerra Fria. Enfim, a gente vai dar uma viajada nas ideias e vai entender como conectar esses conteúdos uns aos outros e como conectar esses conteúdos aos dias atuais. No Enem você não precisa mais decorar informações, ter aquele estudo conteudista, conteúdo, não, acabou isso.
O Enem deixou de ser conteudista e eu mostro isso nas resoluções de questões. O que você precisa ter é a capacidade de conectar informações, de interpretar textos, de conhecer as informações gerais de cada período, de cada momento, de cada evento histórico, não as especificidades. E digo mais, o que o Enem cobra de vocês são as famosas competências e habilidades. Competências em entender o contexto, em entender os problemas, em compreender a dinâmica cultural, entender e compreender os eventos históricos e habilidades de lidar com isso, de solucionar problemas. As competências e habilidades não só servem para as ciências da natureza, não. Para a matemática, para a linguagem. É também critério das ciências humanas ter competências e habilidades e não decorar conteúdos, como era no passado. Competência em conectar conteúdos, em conectar as diversas disciplinas das ciências humanas. Hoje, as questões de ciências humanas não dá para dizer nem que é uma questão só de sociologia, ou só de filosofia, ou só de geografia, ou só de história. Muito pelo contrário, são questões intradisciplinar. Então, sabendo disso, você precisa ter as tais competências e habilidades de conectar os fatos, conectar os eventos, conectar as disciplinas. E é isso que eu vou te ajudar a conseguir fazer a partir dessa aula de idade contemporânea, que, repito, sob o risco de ser repetitivo, é o conteúdo que mais cai na prova do Enem em História. Na verdade, é o conteúdo que mais cai em Ciências Humanas. Então você não pode perder essa aula, não pode deixar de assistir até o final. Beleza? Então vem comigo. Só um recadinho para você. Deixa eu te contar uma novidade antes da aula propriamente dita. Você pode me ter como teu mentor para organizar e planejar os teus estudos em uma mentoria exclusiva e personalizada para você. Nossa mentoria é individual e exclusiva, diferenciada. Você saberá exatamente como e por onde estudar. Você só precisa de duas coisas: saber o que estudar, que é o direcionamento, e alguém mais experiente para te acompanhar de perto. Te ajudarei nas duas coisas, em ambas as questões. A Idade Contemporânea se inicia em 1789 com a Revolução Francesa. Galera, olha, tem livro que diz diferente, que é com a Revolução Industrial, mas vai por mim, trabalha o conceito mais aceito. A Idade Contemporânea tem início com a Revolução Francesa e vai até os dias atuais. Hoje, você está assistindo essa aula? Hoje você está vivendo na Idade Contemporânea, beleza? Vamos então para as principais características da Idade Contemporânea. Galera, vou dizer uma coisa para vocês. Essas principais características são menos importantes do que os eventos históricos, os que eu vou falar para vocês no final dessa aula. Isso é bem diferente da Idade Moderna e da Idade Média. Idade Antiga quase não cai questões, quando cai questões é sobre filosofia. Repito o que eu já disse em aulas anteriores, sempre tem uma questão de algum filósofo da Antiguidade. O filósofo da Antiguidade está na Grécia Antiga. Os três que mais caem: Sócrates, Platão, Aristóteles. Estude esses caras. Eu tenho dado sempre essas dicas. Idade Antiga você vai estudar Roma ou Grécia, porque basicamente o que o Enem cobra são os modos de produção. Você tem que saber os modos de produção. São eles: escravismo, feudalismo, capitalismo e socialismo. Vamos lá. Idade Antiga, modo de produção, escravista. Quais são as duas civilizações mais escravocratas do mundo antigo? Grécia e Roma. Vai ou não vai, uma questão de Roma está caindo, mas você não precisa mais estudar e decorar que a Roma foi dividida em três: Roma, monarquia, Roma, república e Roma império. Você não precisa estar estudando toda a história do povo egípcio. Você não precisa estar estudando toda a história dos mesopotâmicos. A gente tem que estudar os mesopotâmicos, estudar os sumérios, os caldeus, os amoritas, os assírios. Isso você não precisa mais. Basta entender o mundo antigo a partir do modelo de produção, do sistema de produção escravista. Então, Idade Antiga, escravismo. Idade Média, feudalismo. A Idade Média vai do século V ao século XV. São 1000 anos de história. Daí a nossa aula de Idade Média, que você não pode perder, é maior do que as demais, porque foram 1000 anos de história. Então, você tem da queda do Império Romano até a invasão, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, a Idade Média, a igreja no poder, o modelo de pensamento era o teocêntrico, enfim, assiste a aula que você vai ver todas as características, as principais características da Idade Média na aula de Idade Média. Na Idade Moderna você vai ter
todas as características da Idade Moderna e a passagem da Idade Moderna para a contemporânea. Então eu vou repetir o que eu digo em todas as minhas aulas. O que você mais precisa compreender em história são os momentos de ruptura, de transição. A passagem da Idade Antiga para a Idade Média, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Esses momentos sempre caem no Enem. Quando nós temos a passagem de uma fase da história para outra, é necessário que tenhamos uma crise. Por exemplo, tivemos uma crise no sistema escravista, Roma entrou em crise, o Império Romano entrou em crise e a decadência do Império Romano gerou o mundo medieval. Por sua vez, o mundo medieval, que se inicia com o fim do Império Romano até a tomada de Constantinopla, como eu já falei, tiveram características próprias. E esse mundo, que demorou 1000 anos, ele vai entrar em crise. As saídas para essa crise vai gerar o que nós conhecemos como modernidade, Idade Moderna. Não vai ser diferente em relação à Idade Contemporânea. A Idade Moderna vai entrar em crise e a saída da crise da Idade Moderna gera o mundo que vivemos hoje, a Idade Contemporânea. A saber, o processo revolucionário que nós chamamos de revoluções burguesas. São duas as principais, Revolução Francesa e Revolução Inglesa. Por que essa aula vai ser um pouco mais rápida? Porque as revoluções burguesas são tão importantes que sempre caem pelo menos duas. São raríssimos os casos que o Enem traz só uma das revoluções. Geralmente ele traz duas revoluções na mesma prova do Enem, Revolução Francesa e Revolução Inglesa juntos. Por que eu estou falando que o Enem cobra mais? Essa aula vai ser mais rápida do que a Idade Média e a Idade Moderna. Por quê? Porque os conteúdos de Idade Contemporânea caem tanto que nós teremos aulas específicas sobre cada conteúdo. Exemplo, revoluções burguesas. O que é que aconteceu para que o mundo moderno entrasse em ruína e emergisse o mundo contemporâneo que nós vivemos hoje? Um processo de revoluções. Então essas revoluções sempre caem. O mundo todo é resultado, falo do mundo ocidental, desse processo de revoluções burguesas, que nunca deixou de cair no Enem. Sempre caem duas revoluções. São raríssimos os casos de cair uma única revolução. Quais são, professor, as revoluções burguesas? Revolução Francesa, a que dá início à Idade Contemporânea, e Revolução Inglesa, que é anterior à Revolução Francesa. É quando se estabelece a monarquia parlamentar lá na Inglaterra, mas isso a gente vai estudar especificamente na aula de revoluções burguesas. O que eu preciso que vocês entendam é que na Idade Moderna nós temos no início dela o movimento renascentista e no final dela o movimento iluminista. Isso eu já falo na aula de Idade Moderna de forma mais específica, mas também tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, aula só sobre o Renascimento, aula só sobre o Iluminismo e tem a aula Renascimento versus Iluminismo. Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante você saber disso, inclusive para a aula que nós estamos tendo agora. Primeira coisa é conseguir entender que Renascimento e Iluminismo são movimentos distintos. Um está no início da Idade Moderna, outro está no final da Idade Moderna. E por que para a Idade Contemporânea é tão importante? Porque marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. As revoluções burguesas foram motivadas pelas ideias iluministas. Elas colocaram em prática justamente o que foi pensado pelos iluministas. Então nós vivemos em um mundo na Idade Contemporânea que foi pensado pelos iluministas. O que, professor? Por exemplo, a ideia de república. Barão de Montesquieu, só para citar como exemplo, viu? Disse o seguinte: uma sociedade não pode ser justa quando todos os poderes estiverem concentrados nas mãos de uma única pessoa. Para que a sociedade seja justa, os poderes têm que ser divididos. Na Idade Moderna, uma das principais características é Estado absolutista. Todos os poderes estavam concentrados nas mãos dos reis. O rei tinha poderes absolutos, ok? Então, Barão de Montesquieu está atacando diretamente uma das principais características do mundo ao qual ele vivia, que é uma das principais características da modernidade, uma monarquia absolutista, Estado absolutista ou absolutismo monárquico. Tanto faz como você queira chamar ou como vai cair no Enem. Todas as três formas quer dizer que o rei tinha poderes absolutos.
absolutos. E ele vai dizer que o rei não tem que ter poderes absolutos, tem que ser dividido em três: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Tá aí a ideia de república tal como nós vivemos hoje. A ideia de república contemporânea. A imensa maioria esmagadora dos países mundo afora, em especial os ocidentais, tem república a partir do pensamento de Montesquieu. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o poder executivo, o presidente, o legislativo com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o judiciário com o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Quer que eu dê mais um exemplo ou mais dois? Vou lá. O exemplo agora é sobre liberdade de expressão. Voltaire diz o seguinte: eu posso não concordar com nada do que você fale, mas vou defender até a morte o seu direito de falar. Não é que nasce aí o direito à liberdade de expressão, mas é muito característico dos iluministas, que defendiam uma bandeira de liberdade, igualdade e fraternidade em uma sociedade moderna que era estamental, não havia mobilidade social. Tem aula aqui sobre sociedade estamental. É quando não tem mobilidade social. Você tinha na base os camponeses, a burguesia, artesãos. No meio da pirâmide você tinha o clero e no topo da pirâmide você tinha o rei e a nobreza, ok? Então era assim o mundo da Idade Moderna, não havia mobilidade social. Logo, essa fala de Voltaire é muito característica do iluminismo, que defendia liberdade, igualdade e fraternidade. Em especial, Voltaire está defendendo o direito de se expressar. Mas eu vou dar mais um exemplo. John Locke, pai do liberalismo político. Sabe aquele empirista, Locke? John Locke é esse mesmo que é o pai do liberalismo político. Se você não sabe o que é empirismo, é complicado, viu? Porque sempre cai no Enem. Teve prova do Enem que caiu tanto o racionalismo quanto o empirismo. Empirismo sempre está lá. Empiristas tem Francis Bacon, David Hume e John Locke. John Locke, que é dos empiristas, também teoriza sobre a política. Eu estou só falando que ele é empirista para te dizer o seguinte, que aqui no nosso canal tem uma aula só sobre racionalismo versus empirismo. Tem aula só sobre empirismo e também tem uma aula só sobre racionalismo. Não perca essas aulas, porque cai muito no Enem. Sempre tem uma questão de racionalismo, sempre tem uma questão de empirismo. Beleza? Então não perde isso não. Mas o que eu quero falar de Locke agora é ele enquanto filósofo que pensou a política, é o pai do liberalismo político. Professor, mas o que é que isso tem a ver com os dias atuais? Filhinho, para vocês terem uma ideia, Thomas Jefferson, que escreveu a Constituição norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos, basicamente ele copia no papel a teoria de Locke. E o que é que tem a ver com a gente? O Brasil, quando proclama sua independência, vale registrar, viu? Os Estados Unidos é a primeira colônia que se liberta da sua metrópole. A metrópole era a Inglaterra e os Estados Unidos eram as 13 colônias. Os Estados Unidos vão e proclamam sua independência. Vale registrar que foi com a ajuda dos franceses. Mas seja como for, foi a primeira colônia a se libertar. Todas as demais colônias passaram a querer se libertar também. Primeiro por conta das ideias iluministas. Liberdade, fraternidade, igualdade. Segundo, porque os Estados Unidos, usando essas mesmas ideias iluministas, proclamaram a sua independência. Professor, o que é que tem a ver o liberalismo político do Locke? Lembra que eu disse para vocês que vocês precisam aprender a conectar conteúdos? Tá aqui uma encruzilhada onde diversos conteúdos se cruzam. E aí você tem que ter a sapiência, tem que ter a inteligência, tem que estar ligado em como conectá-los. Por exemplo, aqui não dá para passar por esse conteúdo sem pensar na história do Brasil. Thomas Jefferson escreve a Constituição dos Estados Unidos usando a teoria de Locke, beleza? É a primeira colônia a se tornar independente. O que é que o Brasil vai querer? Se tornar independente também. E aqui no Brasil vai acontecer as revoltas emancipacionistas. Mais uma dica antes da nossa aula propriamente dita. Nunca ficou sem cair as revoltas emancipacionistas no Enem. Fala galera, não deixe de conferir a parte 2 dessa videoaula. Quer saber mais sobre as revoltas emancipacionistas? Elas nunca deixaram de cair no Enem. Então vai aqui no link da descrição e já acompanha a aula 2 agora. Aula 2 sobre idade contemporânea. Vai ter isso e muito mais. É lá que eu vou falar sobre as principais características da idade contemporânea, bem como eu vou falar dos principais eventos históricos que aconteceram na idade contemporânea. Não vale deixar você esquecer
que a idade contemporânea é o assunto que mais cai no Enem. Então confere a segunda aula aí, a parte 2 dessa aula, e não esquece de dar o teu like, de ativar o sininho das notificações e compartilhar com teus grupos de amigos essa aula se você gostou. Pode comentar à vontade aqui e fazer perguntas que eu vou estar sempre observando as perguntas e os comentários. Beleza, galera? Parte 2 vem aí, não deixe de acompanhar.